Então vamos lá. Essa prova, né, analisando as provas, né, eu estou me referindo às provas aí desde 2009, seja dos últimos 11, né, 11, quase 12 anos, nós tivemos aí uma predominância, né, de raciocínio lógico, sobretudo a parte de lógica de proposições, tá? E aí vale a gente esmiuçar um pouquinho, né, para ver o que de lógica de proposições cai mais. E caiu aí equivalências lógicas, né, foi o que mais caiu. E, em segundo lugar, lógica de argumentação. A gente pode destacar aqui dentro de lógica de proposições, tabela verdade, né, nas proposições compostas, operadores lógicos. Tá? Esses assuntos juntos vão perfazer 75% das questões. É um número bem significativo, ou seja, dê bastante atenção, concentre seu estudo em lógica de proposições. E temos aí ainda exercício de verdade e mentira, associação de informações, né, álgebra de proposições, né, com tautologia, contradição e contingência, esses com menor importância. E lógica também de primeira ordem, na lógica de primeira ordem, sequência de números e figuras, dentro de raciocínio lógico, assim, quando a gente fala raciocínio lógico, eminentemente a parte de lógica, tá? E aí tem essa parte matemática, daí raciocínio lógico matemático. E a parte matemática, conjuntos, né? Conjuntos ele tem uma importância razoável, né? Com destaque aí para números de elementos da união, da interseção, aquelas questões, quantos elementos, né, na união, os conjuntos, aí coloca situações, havia tantos elementos em comum, ou tantos do conjunto tal com tal, para que você chegue ali ao total, ou a parte complementar de um conjunto. Enfim, a gente vai dar uma olhada nisso aí. E, por fim, a parte de probabilidade aí, com 4,11%. Então, nós vamos fazer aqui um sobrevoo, né, nessa prova de lógica, e aí eu gosto sempre de chamar atenção a isso, que muitos alunos alegam dificuldade com matemática, tem um pavor de matemática, só de falar de lógica, né, às vezes desistem de fazer um concurso, diz que significa aí, no final das contas, desistir de um sonho. Gostaria muito de ser policial federal, mas pô, eu estudei música, eu estudei letras, estudei, sei lá, uma área de biologia, porque eu fugia de matemática. Agora eu tenho que enfrentar matemática para realizar esse sonho. Vai lá, enfrenta. Às vezes algo aconteceu no seu caminho que te levou a desgostar da matemática. Tá? Isso não significa que você não tenha a capacidade de superar esse até então obstáculo. Cálculo de probabilidade. Né? O batalhão é composto de 20 policiais, 12 sexo masculino e feminino. A região do batalhão ocupa 10 quadras, cada dia de semana. A gente já viu essa questão aqui na prova de lógica. Pode ser que o banco de questões, né, tenha colocado ele nas duas, né, e lá ele estava também em probabilidade. Então existe sim essa possibilidade então a gente vai até pular essa questão, mas é uma questão de probabilidade, é uma questão bem simples. Essa questão também estava lá, né? Então existe muito essa dificuldade que esses bancos de questões de classificar uma questão, e muitas vezes um assunto, que às vezes até é um vacilo da própria banca, né? Coloca probabilidade tanto raciocínio lógico como coloca na parte de estatística, né? Que tem essa pertinência aos dois assuntos, é possível, né? Você trabalhar raciocínio lógico matemático. E na hora que você vai puxar as questões, o banco de questões não especifica, né? Não especifica a que prova pertenceu. Mas, de certa forma, são questões de contabilidade, de probabilidade bem simples, tá bom? Em um aeroporto, 30 passageiros desembarcam e tal. Tiveram um país aí mesmo, quase uma epidemia, os quais ocorre uma epidemia infecciosa, foram selecionados para o exame, constou-se que exatamente 25 dos selecionados tiveram em A ou B, nenhum dos passageiros tiveram em C. Olha aí a questão, aí já a questão de conjunto, né? Então, A e B, a interação entre A e B, ou A ou B, ou em um ou outro, né? Então, ninguém esteve em C, tá legal? Então, a questão típica de conjunto, uma questão bem simples, caiu na prova de agente da Polícia Federal. Normalmente, são questões que você consegue fazer pelo diagrama de Venn, né? Fazendo aquelas bolinhas, né? Aquelas diagramas, aquela bolinha, consegue ali
colocar. E aí outra questão, considera separado o grupo, por isso que no internacional é massa, 14 mulheres, olha aí. Também é uma questão bem simples, aquela mesmo comando de questão. Resultado de uma pesquisa, tal, igualmente satisfeito. Também questão de conjuntos bem simples, bem fácil, tá? Sem satisfeito, olha, é o tipo de questão que você resolve, né? Você resolve uma única vez, você consegue responder aquela e consegue responder essa, mesmo naquela outra e a gente consegue responder as três possivelmente, tá? Isso. Então é uma questão que parece complicada, mas uma vez que você resolve o diagrama, você consegue responder as três e não é nada complexo, só requer atenção e saber, né, essa relação do i, do ou, tá? Lembrando que a gente não tem aqui a finalidade de ensinar o assunto, mas te explicar como você deve estudar esse assunto. Então eu quero desmistificar, né? Essa questão é mais simples, essa é mais complexa, essa requer cálculo, essa, né? De maneira tal que quando você for estudar, você já saiba em que terreno você está pisando e como você deve fazer para prosseguir caminhando naquele terreno. Tá legal? Sem denúncia, tentando enquadrar, tal. As questões são bem simples mesmo. Essas de conjuntos, tá? Então vou avançar um pouco. Vamos lá, vamos avançando. Também é uma questão de, deixa eu ver, P I, Q e R, proposições simples, separadamente escolhidas. Sim, aí já está na parte de operadores lógicos. Questão também simples de operadores lógicos. Tá, você vai observar que lógica é tudo uma questão de bizuzinho, tá? Você preencher a tabela, né? Ou até você fazer o seu quadro ali, fazer a relação entre os operadores, ou então, se for uma questão que às vezes parece mais capciosa, a Ana vestia verde, estava sentada no meio, né? Aquelas questões de posição barra cor. Então, fulano é três irmãs, Ana, Beatriz e Carla, uma é mais velha, outra mais nova. Então você vê que é tudo uma questão de organização, tá? Para que você consiga responder. E esse é o truque da lógica, né? A lógica é aquilo que quando você lê a questão da forma como ela se coloca, parece a coisa mais complexa do mundo. Você só tem que pegar a sua folha de papel e rascunhar, tá? Esqueça, joga esse bloqueio de lado se é que você tem um bloqueio. Então você deve fazer ali, se organizar, colocar ali a Ana, Beatriz, Clara, né? Mais velha, mais nova, então tá sentado no meio, tá sentado do lado, então tá de azul, tá de vermelho. Então é só você organizar. Normalmente, né, você consegue tranquilamente responder. Tá? É só afastar, só deixar a histeria de lado, só deixar o bloqueio de lado e encarar que ele não é, o diabo não é tão feio quanto parece. As proposições assim, rapaz, feliz, João Carlos, ó, eles costumam usar nome, né? De operadores lógicos, mas esses não são culpados, esse é mentiroso, esse é inocente. Né? Também são questões muito simples, ó, mais de uma envolvendo esse assunto. Ó, eu não sou traficante, sou usuário. Se eu fosse traficante, estaria. Cara, quando você lê isso aqui, parece uma confusão absurda. Você tem que, uma vez que você estuda esse assunto, você vai aprender a organizar essas informações. Então, opa, eu sou traficante, eu sou usuário. Né? Então, é isso e não é aquilo. Isso e não aquilo. Né? Se eu fosse, não, se então. Né? Então, isso é algo bem mais tranquilo que aparece. Então, ó, aqui é uma tabelinha, tabela verdade, que você vai preenchendo, você vai saber essas relações de e, né? De ou, de se, então, qual a resultante, né? Se esse é verdadeiro, V, V, V dá falso, V, F dá verdadeiro. Enfim, tem sempre essa relação. Então, claro, você tem que memorizar essas relações, não são muitas. E depois você vai jogando a tabela, você faz aqui, ó, preencher a tabela provavelmente com o Q ou R, que o, sei lá, o P e Q, depois você vai o PI, que é o R, o PI, então, R, tá? Eu falando assim, nem deveria falar, eu tento sempre não responder, tá? Mas é só para deixar claro que não é nada complicado, tá? É só preencher a tabelinha, é muito simples,
Mesma coisa, não são culpado, é mentiroso, é inocente, é, não é. É você colocar ali cada um na sua caixinha, né? Organizar as informações da forma que vai ser ensinado. Então, tabela verdade de proposições compostas, a gente viu que não é algo que cai muito, mas também não é nada de alta complexidade. Eu acho até gostosas, né, as questões do CESP de raciocínio lógico, são questões, o CESP, como eu não canso de falar, é uma banca pragmática, as questões, o estilão das questões se repetem, tá? Não vai trazer uma novidade, não vai trazer uma, por exemplo, uma FGV que gosta mais da questão mais matemática do que lógica, então ela vai trazer uma solução, um problema matemático, talvez inédito a cada prova. Aqui não, aqui você sempre vai se deparar com situações muito parecidas, né, questões muito parecidas. Quando você pegar o seu material, você for resolvendo as diversas questões do seu material no cursinho que você contratou e tal, vai ver que as questões se repetem muito e que é uma receita de bolo, uma vez aprendido ali como se resolve, você vai resolver uma série delas. Tautologia, contradição e contingência. Também bem parecido, né? Aí aqui tem as sentenças, né? Você vai traduzir essa sentença dentro aqui dessas operações de lógica, tá? E também quando muita gente se assusta quando vê letrinha, né? Pô, matemática são números, quando bota a letrinha, sobretudo lá na álgebra, né? O caso que na álgebra começa, né, entrar letrinhas, o cara está estudando aritmética, matemática, ou somar as operações básicas, assim. Depois entra a álgebra, coloca a letrinha, o cara começa a assustar. Você diz que meu filho está começando a estudar álgebra, né? E aqui é a mesma coisa, né? No caso da lógica, mas colocar letrinhas, o cara, pô, mas como isso aqui pode ser um ramo da matemática, ou algo próximo à matemática, não parece. Mas é muito, muito, muito simples. É só aprender a preencher a tabelinha, organizar. Você sempre observa que está relacionado com a organização dos dados. Tá? É mais tratamento de dados, organização dos dados, saber algumas combinações, né? Como eu falei, é ver e ver, verdade e verdade, vai dar o quê? Vai resultar em quê? Falso e falso, vai resultar em quê? Falso ou verdadeiro, vai resultar em... Não é nada complexo, bem dentro daquilo que a gente espera do CESP. Tá? Equivalência lógica, né? O cara te dá uma sentença, o bom jornalista não faz reportagem, mas fiz a negação da proposição P, então você tem que analisar essa proposição para saber fazer a negação dela e ver se ela cabe aqui, né? O nem, né? Esse, nem esse, significa o quê? E quando você faz a negação disso, significa o quê? Então você vai pegar isso aqui, né? Digamos, o bom jornalista não faz reportagem. O bom jornalista deixa de fazer aquela que prejudique seus interesses. Então você vai aprender as duas, você vai aprender o que é o nem, né, nesse contexto, né? Então você vai transformar isso aqui numa letra, digamos P, né? P já tem aqui, né? O A, isso aqui o B, depois você vai fazer a negação, né? Você vai entender o que é o nem nesse contexto e vai fazer a negação. É algo também bem simples. Aqui mais uma. De uma forma geral, são questões que não requer um conhecimento profundo de lógica, não é? Mesma coisa, negação da proposição tal, você entender as relações de lógica, transformar isso numa sentença e fazer a negação e ver qual é a resultante dessa negação. Se essa frase, não é? Então, uma vez que você domina a parte prática, né? Uma vez que você faz alguns exercícios, e conforme se observa que, conforme eu já falei, exercícios se repetem muito, a negação da proposição, veja bem, mesma coisa. Os exercícios, muda a frase, né, basicamente. Os exercícios se repetem muito, as questões se repetem muito. A equivalência de proposição, a equivalência lógica, né? E quando você começar a exercitar isso aqui, você vai ver que é muito simples. Aí você vai olhar para o espelho e falar assim, pô, esse cara do espelho é aquele bobão, né? Aquele babaca que tinha medo disso aqui. É uma coisa bem tranquila. Que ia deixar de realizar seu sonho, ser policial,
por conta dessa sopinha, essa sopa de letrinhas aqui que eu agora estou comendo com farinha, tá? Então, se Pedro não é músico, então, ok, o sim, então, né? Então é servidor da BIM. Se Pedro é servidor da BIM, então Carlos não é espião. Carlos é um espião. Então essa análise, essas argumentações de lógica, né? Essas proposições lógicas também são bem simples. Você tem que organizar os dados. Não tem nada aqui, nenhuma, por enquanto, assim, uma grande novidade. Eu sempre recomendo, né, um bom livro de lógica. Eu considero ele o melhor livro de lógica para concurso, o livro do professor Henrique Rocha. Não, esse livro é um livro relativamente antigo, né, porque o Henrique faleceu, e o livro não foi... Acho que já houve uma edição após pós-mortem, mas eu acho um livro que ensina a lógica sem essa sofisticação que talvez alguns matemáticos, os professores de lógica, normalmente utilizam. Então é um livro que ele usa assim, bem um linguajarzinho de receita de bolo. Ele ensina, vou te ensinar aqui o bizu para tu fazer esse tipo de questão. E ele até separa os capítulos por tipo de questões. Então, esse tipo de questão, se Paulo é inocente, então já isso aqui. Então, ele vai te ensinar a fazer esse tipo de questão. Essa questão assim, assim, assado. Então, a cada capítulo você aprendeu um tipão de questão. Quando ao final do capítulo vai ter exercício, ele é muito bom para antigo ESAF, né? Não antigo ESAF, mas ESAF até onde eu sei ainda existe, mas acho que não faz mais prova de concurso. Questões da ESAF também, questões do SESC. As duas bancas eram bem... Né? O SESC continua sendo, a ESAF era bem pragmática no que diz respeito à lógica. Aquele livro ele ajuda bastante, tá? Então, Raciocínio Lógico para Concurso, Henrique Rocha. Eu gosto muito desse livro, indico sempre ele. Tá? Vai te ajudar bastante, tá bom? Eu fiz concurso, alguns concursos utilizando esse livro. Te permite fazer ali. Ele tem até a parte matemática também. Tá? Nunca utilizei, sempre usei a parte de lógica. A parte de lógica ali, uns 3 ou 4 capítulos que você aprende a fazer. No máximo 5 capítulos, eu diria. Você aprende a fazer a maioria desse tipo de questões. Né? Esse esqueminha de receita de bolo. Então tem a P1, P2, esse de convicção, parará, ainda. Candidato inquilino. Ele é meu amigo, pedi a ele para fazer a situação. Confira a suspeita de chefe da organização. Custeado. Então você vai fazer, tem 4 proposições, você vai fazer a análise dessas argumentações. Também bem tranquilo, né? Aqui talvez tenha um pouquinho mais complexo, que as proposições são mais longas, são aquelas proposições mais diretas que normalmente vê por aí. Mas não é difícil, tá bom? Eu faço questão de repetir isso muitas vezes, que não é difícil. Que você só precisa entrar em contato com o assunto, abrir sua cabeça, se colocar assim, disposto a encarar algo que disseram que é difícil, ou que você julgou que fosse difícil, mas que não é difícil. Eu não sou um traficante de usuário, aquela questão que a gente já tinha visto, né? Então, aqui está avaliando a validade da argumentação. Também preencher tabelinha, método decorrente da tabela verdade. Um entrevistador obteve um suspeito, assim, declaração. Ora, se eu fosse espião, então, né? Sim, então, né? Se eu fosse, então, eu não amaria o meu país. Pois eu amo meu país. Né? Tipo, logo, né? Alguns operadores lógicos vão aparecer. Ou sou um traidor da pátria. Aqui não é possível acontecer. Agora, se eu fosse, então, você observa, né? Eu estou lendo aqui meio de supetão. Você observa que parece uma coisa meio louca, meio complexa, né? Meio pegadinha, né? Porra, logo eu não sou assim, então, tal, meu país, eu não amaria. E a finalidade é justamente essa. Então, quando você for aprender esse assunto, você vai aprender a separar cada afirmação dessa. Se eu fosse espião, né? Eu não amaria meu país, eu amo meu país, eu sou traidor, não sou traidor. Então, cada trechinho desse, cada afirmação dessa, você vai transformar numa pequena proposição, e você vai dar um nome nela, né? Digamos, se eu for espião, é P.
Então, aí você chega mais adiante, você, logo eu não sou espião, é não P, tá? Eu não amarei o meu país sei lá, eu amo meu país é que, então não amarei o meu país é não que. Então você transforma essas frases por letrinhas e você joga isso tudo na tabelinha, né? Você estrutura essa informação, não necessariamente uma tabelinha, muitas vezes na tabelinha, outras vezes não, tá? E você estrutura essa informação de maneira que fica muito simples, muito simples. Aí todas essas frases gigantes que parecem uma coisa louca, você pega ali as relações, né, entre e ou, esse, então, e você resolve isso assim como num passe de mágica, tá? A então B, A ou B, A e B, composições, declaração para ser julgada. Regra, contradição, tarará. É a mesma coisa, né? E aqui ele ainda dá a dicasinha aqui em cima, né? Ó, tem valor lógico F quando A for V e B for F. Que ele dá a dica, né? Prova de a gente da PF 2009. Mais recente não vejo. Aí depois ele coloca na forma de proposição. Aqui ele já dá a dica daquilo que eu falei que você precisa memorizar para resolver esse tipo de questão. Batalhão de novo. 20 policiais, tal, região atendida 20 batalhão. Policiais do batalhão praticam voleibol, basquete. Então aqueles que não praticam futebol também não praticarão voleibol, né? Essas provavelmente você vai resolver com um diagrama lógico de uma forma bem parecida com o que se faz de conjunto. Tá legal? É uma questão que a gente precisa ler, analisar, mas também não é uma questão complexa. Uma coisa, volto a dizer, tem repetido muito isso, né? E parece que eu estou tentando dourar, né, essa coisa assim, ou pintá-la de uma forma mais simples do que é. Não é verdade, tá? Ela, de fato, é simples. Só que as questões de lógica, elas vão sempre se caracterizar por parecerem difíceis. A lógica, ela é ali, tem o cartão de visita dela, primeira vista dela, o primeiro contato com a lógica. Esse é o truque da lógica, né? É mostrar que é difícil, é parecer uma coisa louca, né? O batalhão compõe 20 policiais, aí começa a te vomitar dados, né? E depois coloca os policiais, então praticam voleibol, o basquete também pratica futebol, então aqueles. Então parece uma coisa que parece não de fato, é uma coisa que quando você lê, é difícil você calcular. E esse é o charme da lógica, né? É uma coisa que a questão é difícil, mas a solução é fácil. Por quê? A lógica ela é muito difícil você chegar a uma solução sem que você coloque no papel. Claro que dá para você chegar a uma solução, mas ela envolve tantos dados, sem que necessariamente seja difícil, né? Mas ela envolve tantos dados que você fazer a conta de cabeça é difícil. E isso é que te assusta. Né? Você toma um susto na leitura. Você pega todos aqueles dados, você bota no papel, é uma coisa muito simples. Muito, muito, muito simples. Uma aqui que faz essa relação de cores, né? Restaurante, ó, Pedro, carne, Pedro, pediu o prato com as cores das suas camisas, ó. Aí, normalmente, a lógica relaciona duas variáveis, né? E aqui cada variável tem 6 valores, né? A cor, você tem 6 cores, você tem tipo de comida, 6 tipos de comida. Na verdade, você tem 3 tipos de comida, tem, né, 3 pessoas, né? São 3 variáveis, nome, comida, cor, né? Então você tem aqui João Pedro e Rodrigo, né? Tipo de comida e cor. E a leitura, né, torna a coisa assim, né, a quantidade variável. Há quem diga que o nosso cérebro ele se sente mais confortável com até 2 variáveis. Legal. Então a lógica você vai ver sempre de 3 variáveis em diante. Tá? Normalmente, prova de concurso, 2 variáveis. Então vamos seguindo aqui, para que não fiquemos extensos. Então a questão parecida, sempre nesse sentido de buscar uma suposta complexidade. Foi interrogado, tal. Questões, as clássicas questões de verdade e mentira, a gente viu que não cai muito, são questões que eu gosto muito. Fulano disse mentira, se eu falei mentira, ele falou verdade, ele falou que ele é o culpado, mas fulano sempre mente. Então são questões também da mesma forma, parecem difíceis, você coloca no papel, esse sempre mente, está falando a verdade,
Então aí você vai testando as possibilidades. Você sempre mente, né? Ele sempre mente. Se esse é o cara que sempre mente, que o outro falou que é sempre mente, ele simplesmente ele está mentindo isso aqui, esse valor aqui, então é o contrário que ele está mentindo. Peraí, mas vamos testar outra possibilidade, né? Se ele não é o cara que tá, que sempre mente, e aí você vai testando hipóteses, né, do papel. No papel fica bem simples. Não façam de cabeça. Jamais ouse fazer uma questão de lógica de cabeça, por mais simples que ela pareça. Tá? E aí prosseguem as questões de verdade e mentira. Caso S3 complete 40 anos, S1 seja 80, S1 seja 8 anos mais novo, S2 seja 2 mais velho. Olha como são a quantidade de dados que eles jogam para te complicar a cabeça. De novo aquela questão, pertencivo como passo para você. Ó, sempre a verdade, sempre mentira. Considere ainda que o interrogatório Carlos diz: fulano só fala a verdade, o Zé diz: Carlos e eu somos tipos opostos, vocês vão falar a verdade ou mentira. Tá? São questões também bem simples. Receita de bolo. A questão de lógica. Cargo da ABIN para a área de estatística. Essa questão tem uma complexidade maior, mas como vocês observam, para um cargo de estatístico, né? Ou seja, esse é o instrumental de trabalho do estatístico, a lógica, de certa forma, é natural que sejam questões, mas aí não espere de uma prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, uma questão nesse nível. Tá legal? Então aqui a gente encerra, né, mostrando aí que as questões de lógica são questões que, em sua maioria, elas não são questões conceituais, são questões de ordem prática, você vai ter que colocar no papel, calcular. Acho que não vi nenhuma questão conceitual, né, algum conceito de lógica, não vão cair questões desse tipo. Tá? Vão ser questões práticas, vão requerer que você faça bastante exercício, muitas questões anteriores, mas são, via de regra, receita de bolo, não é nada que você tem que pensar do zero. Aí eu estou me referindo às provas de lógica do CESP, tá? Provas de lógica do FGV, alguns outros bancos, se não me engano, FCC também. Às vezes vai ter uma inovação a questão, você tem que pensar a solução daquela questão, tem um grau de ineditismo, que não é o caso aqui. Vocês verificaram, se repetem muito. Então, uma vez aprendido como se faz aquele bolo, quando os ingredientes se apresentarem, você vai fazer aquele bolo. Né? Um outro bolo, né, você vai saber fazer quando os ingredientes se apresentarem. Então, é como se você aprendesse a fazer vários tipos de bolo. Então, você vai aprender a receita do bolo de laranja, do bolo de cenoura, do bolo de chocolate, vai aprender a fazer com tranquilidade, tá? Com tranquilidade. A prova de lógica vai requerer muita frieza, muita tranquilidade, tá? Então você tem que se afastar de qualquer assombração que te assuste e um pouco assim de praticidade, tá? Tranquilidade e praticidade é você ser prático, é isso. É que é como você faz o bolo, né? 100 gramas de açúcar, 100 gramas de açúcar, né? 200 gramas de farinha de trigo. Então, essa praticidade de saber medir e misturar os ingredientes no momento certo, então é a mesma coisa, tá? É muito simples, muito mais simples do que parece, tá bom? Então, forte abraço e bons estudos a todos.